Olá, pessoal! Sou a professora Marina, estou aqui mais uma vez para nós continuarmos conversando a respeito dos conteúdos da nossa disciplina de inovação e empreendedorismo. No nosso primeiro vídeo, a gente entendeu um pouco qual é o perfil do empreendedor, qual o comportamento, a atitude mental que ele precisa ter. Nós vamos continuar conversando um pouquinho a respeito disso e ainda sobre as características que o indivíduo empreendedor desenvolve, apresenta, possui, as habilidades, não é mesmo? E agora, para esse nosso encontro, nós vamos trazer um resumo das aulas 4, 5 e 6. Na aula 4, a gente tem lá o assunto, a nossa A, ela trata um pouco a respeito dos motivadores e dos inibidores do empreendedorismo. Quais são os fatores que favorecem o indivíduo ter esse espírito inovador e aqueles que podem atrapalhar um pouco. Os fatores que favorecem, autonomia, dão impulso àquela ação, é a autonomia, o ser movido pelo desafio, o controle financeiro. Então, o que está relacionado a essa autonomia, por exemplo? Aqui no conceito, a autonomia ela está relacionada à ausência da necessidade de aprovação de terceiros. Então, ele toma, o empreendedor, ele toma suas decisões sem estar muito preocupado com essa aprovação dos terceiros. O desafio, também é algo que favorece ser movido ao desafio. Essa questão não tem um produto que solucione, eu vou desenvolver um produto para atender à necessidade do meu cliente. Então, o desafio impulsiona, dá esse entusiasmo, essa vontade de se lançar em novas ideias. Mas se não der certo, a gente procura um outro caminho que possa fazer acontecer, O desafio como um fator que favorece. E o controle financeiro? Ele está relacionado ao sentimento de ter uma segurança financeira nas mãos de outra pessoa, Você ter o próprio controle, não está dependendo de outra pessoa para ter essa segurança. Além disso, algo que favorece aí é a união entre a criatividade, o empreendedorismo e a inovação. É fundamental essa união para que se possa enxergar oportunidades de negócios e essas possam ser bem gerenciadas, tá? E o que inibe, O que atrapalha o que atrapalha esse sentimento de ser empreendedorismo? Algo que pode inibir é a falta de segurança de tomar decisões no meio do ambiente de incerteza. Então, a gente sabe quando a gente está tocando um negócio, quando a gente está enxergando uma oportunidade, desenvolvendo uma ideia, a gente precisa tomar decisões rápidas e, às vezes, sem muita certeza. Isso aí pode ser um inibidor. Além disso, a personalidade, de ser mais inseguro, de ter mais retraído, processo do pensamento, pensar demais, não conseguir, será, como é que vai ser? E os fatores ambientais, o mercado, o contexto externo, como é que isso está acontecendo, como é que nós estamos inseridos nesse meio, tá bom? Então, a gente precisa estar ligado, estar atento, para não nos deixarmos afetar por esses inibidores. O bom é identificar o que pode estar gerando essa inibição dentro de mim, já que se eu quero ser um indivíduo empreendedor, e trabalhar para melhorar essa habilidade, aquela questão, e conseguir ter apenas os aspectos motivadores, Diminuir a influência sobre nós dos inibidores, tá bom? Então, é isso aí que trata para nós a aula 4. Já na aula 5, é bem interessante o tema dela. Ela vai trazer para nós a diferença entre uma ideia e uma oportunidade. Será que toda ideia é uma oportunidade? Ou a gente só consegue ter uma oportunidade a partir de uma ideia, ou uma ideia gera uma oportunidade gera uma ideia? Qual é a diferença, pessoal, quando a gente está falando disso? Então, vamos começar aqui pensando no conceito de ideia. O que é que nós estamos chamando de ideia? Uma ideia de negócio, ela tem um potencial de sucesso. Ela se conecta à criação de um produto ou de um serviço que não tem um valor comprovado, tá? Então, é uma ideia, eu ainda não lancei aquilo ali. Os meus clientes ainda não conhecem aquele produto. Os meus clientes ainda não conhecem aquele tipo de serviço. Então, ela não tem um valor
comprovado, tá bom? A ideia, ela tá lá no campo da abstração. Eu imagino, nossa, seria tão bom se eu tivesse tal produto que me atendesse dessa maneira, né? Então, ela tá lá no campo da abstração. Ela tende a ser mais abstrata. E a mente do inovador tá ali, ó, borbulhando de ideias o tempo todo, né? Ele não necessariamente precisa já ter um negócio com êxito para ter uma ideia. Muitas vezes, essa ideia que a gente tem surge de uma necessidade nossa. Poxa, eu precisava de um produto que fizesse determinada coisa dentro da minha casa e não tem. Vou desenvolver esse produto. É uma ideia, eu estou lá, ó, pensando na fundação de um negócio, na criação. Ela é como se fosse a base, parte daí, tá bom? E o que seria uma oportunidade de negócios? A oportunidade, ela já tem a presença lá no mercado. Ela já pode ser comprovada por meio do mercado. Então, por exemplo, várias empresas, elas fazem sucesso numa atividade semelhante. E ainda assim tem demanda para atender. Então, eu estou enxergando uma oportunidade. A ideia já está lá, o negócio já existe. Eu estou enxergando apenas uma oportunidade dentro daquele mercado para poder, né, fazer o meu próprio negócio. A vantagem da oportunidade em relação à ideia é que, na oportunidade, enxergando uma oportunidade, o empreendedor ele não precisa começar do zero. Já existe uma certa organização daquele mercado, uma certa forma de se apresentar, uma certa forma de vender, de se desenvolver, tá? A ideia, lembra lá, ó, abstrato, né? Tá lá naquele campo sem comprovação. Eu ainda não sei exatamente como vai ser o produto, qual é o layout, como é que vai ser o serviço, de que maneira eu vou oferecer. A oportunidade não. É estudar o mercado. Eu vou parar e vou analisar o meu mercado, quem é o meu público-alvo, a quem se direciona aquilo ali, como é que as outras empresas, organizações que estão desenvolvendo aquilo atuam. É estudar o mercado, é entender o que já tem, o que já existe ali, para que eu possa fazer o diferencial do meu negócio naquela oportunidade, certo? A ideia vai lá na abstração. A oportunidade ela já está mais concreta, porque a gente já consegue ver como é que o mercado está funcionando. E aí, muitas vezes, a gente transforma uma ideia em uma oportunidade de negócio com potencial de sucesso. E quais são os elementos que a gente observa para que a gente consiga transformar essa ideia em uma oportunidade de negócio, né? O primeiro deles é o contexto, ou seja, o mercado. Qual é o mercado em que a ideia está inserido? O papel principal, para quem ela vai ter êxito, né? Eu tenho que atingir que clientes para que aquela ideia tenha um êxito. Então, as novas ideias, elas em si também encabeçam esse processo, pois elas, né, são essenciais para um retorno possível. Além disso, a ideia ela precisa, para que ela se torne uma oportunidade, é importante que haja uma ação direcionada a ela, certo? Então, a gente vai lá agir, uma ação direcionada a ela, para que possa gerar essa ideia em oportunidade. E o sucesso, né? Ele pode ser medido, o sucesso daquela ideia, para que vire uma oportunidade de negócio bem-sucedido, ele pode ser medido a partir do valor agregado que o mercado está disposto a pagar. E aí, como é que vai ser? O que o mercado está disposto? Quanto que o mercado está disposto a aceitar aquele valor, aquele produto, aquela solução que eu estou apresentando, tá certo? Então, resumindo, a gente tem uma ideia, a ideia é meio que, né, abstrata primeiro, se inicia ali na mente do empreendedor. Ele tem que idealizar como é que vai ser, não existe uma prévia, não tem uma comprovação de como funciona. Já a oportunidade, ela está dentro de um mercado. Eu vou analisar o mercado, como ele já funciona e enxergar uma oportunidade de negócio ali. Eu não vou criar do zero, por assim dizer, tá bom? E uma ideia pode virar uma oportunidade de negócio bem-sucedido.
Isso aí é o que resume para nós a aula 5. Fechando o nosso bloco, na aula 6, nós vamos pensar um pouco a respeito de organizações inovadoras. Como é, gente, que nós temos, como é que nós podemos ter uma empresa inovadora? O que seria, né? O que eu consideraria uma organização inovadora? Segundo o Pozzoli, né, 2012, as organizações inovadoras, elas são aquelas que fazem diferença entre o sucesso e o fracasso. A inovação, ela é imprescindível para a existência e permanência a longo prazo das empresas no mercado. Então, é muito importante que cada empresa, dentro do seu ramo, dentro do seu contexto, busque, enxergue como fazer essa inovação, tá? Então, a gente está buscando, né, os líderes, os gestores, eles estão buscando pessoas que tenham essa característica, essa vontade de inovação. E uma empresa, ela pode ser considerada inovadora independente do seu porte. Pequenininha, grande, todas podem ser, todas têm essa capacidade de inovar, de se reinventar, de produzir algo diferente, tá? E quais são os fatores dentro de uma empresa que favorecem a inovação? Lembrando que a inovação, ela parte de indivíduos, né? Para as empresas serem inovadoras, os indivíduos, quem trabalha nessa instituição, tem que ter esse espírito, né, de inovação. Ou seja, a gente precisa colocar dentro da nossa cultura organizacional a cultura da inovação, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, o funcionário ele tem que estar tem que ter acesso a produzir, a contar suas ideias, né? O que ele está aí, os seus pensamentos e tal. Quando a gente tem uma empresa com diálogo fechado, é mais difícil é menos favorável que tenha inovação, tá? Mas aí pontuando, conforme nos mostra a nossa unidade, que fatores podem favorecer? A gente pode falar em fatores externos e fatores internos, né? Eu comecei até aqui falando sobre cultura organizacional, está ligado aos fatores internos. Quais seriam esses fatores internos, além que precisam aparecer na nossa cultura, no nosso dia a dia, na nossa relação dentro das instituições, para que haja essa inovação? A primeira delas é o incentivo, satisfação da equipe de trabalho. Então, o grupo precisa tá alinhado para que haja esse favorecimento a novas ideias, a novas soluções, né? Ou seja, a inovação. A liderança, né? Como eu vinha falando, se eu tenho uma comunicação aberta com os meus gestores, se independente do que eu penso daquela solução, eu posso apresentar para a minha gestão, é mais fácil que a minha instituição, que a minha organização, ela seja inovadora. A interação entre os setores, que às vezes quem está no marketing precisa de uma solução de um outro setor, ou quem está na logística precisa de uma solução do marketing, de um formato diferente, de um produto diferente. Aí quando os setores conversam, eles interagem, aparecem essas ideias inovadoras, né? Redução de conflitos entre gerentes, o impulso à criatividade, né? Eu permito que as ideias dos meus funcionários sejam trazidas, o que é que eu faço? Clima e cultura organizacional, como eu já vinha falando, coordenação de projetos, controle e modelo organizacional, desenvolvimento de novos produtos, né? Eu tenho caixa para desenvolver um produto idealizado por um colaborador? Como é que funciona isso no meu fluxo de caixa, né, internamente? E a elaboração de novos processos, dentre outros. Isso aí são fatores internos que favorecem a inovação dentro das organizações. E os fatores externos? O que a gente precisa observar no contexto externo como uma forma de inovação? Comportamento social e cultural. Então, as mudanças do comportamento podem ser oportunidades para que a gente inove em algum produto, em alguma solução. Mudanças políticas, mudanças econômicas, alteração da legislação, né? E modificações que afetam a tecnologia, dentre outros. Então, a gente tem que estar ligado ao que está acontecendo ao nosso redor para que a gente consiga trazer essa inovação para dentro da nossa instituição, ok? E aí, o nosso material, essa nossa aula, ela termina com 2 exemplos, com os 2 casos de empresas, né, dentro desse ramo, que é o iFood e a Cacau Show.
E aí vocês podem ver lá que o iFood ele é considerado uma das empresas mais inovadoras no mercado brasileiro. Entrega refeição, né? E ela efetua 4 milhões de pedidos em um período de 30 dias. Então, possui uma grande quantidade de restaurantes cadastrados na sua plataforma, espalhados por todo o Brasil. Ela continua mantendo sua posição de destaque, né, desde 2011 e oferece uma abrangente diversidade de restaurantes para, né, vegano, mexicano. A gente sabe a variedade que tem do cardápio lá do iFood. Então, é um exemplo tido, né, de uma empresa ligada à inovação. E a outra é a Cacau Show, que é uma empresa, né, familiar, fundada pelo Alexandre Costa, né, já era a família já era empreendedora, então adquiriu o chocolate de um fornecedor e revendia na residência dos clientes. E aí, no feriado de Páscoa, eles acabaram não recebendo o produto que estavam aguardando e gerou um grande problema para a família. Olha aí, né? A visão empreendedora e inovadora. Diante de uma situação de dificuldade, enxergou uma oportunidade. Então, ele decidiu não mais vender chocolate por causa disso. Mas aí, depois, ele decidiu recomeçar e criou a Cacau Show, tá? Como um empreendedor inovador, o Alexandre entendia que não seria uma dificuldade que travaria os negócios da família. Um problema não significaria o fim de tudo, mas ele enxergou ali a necessidade da persistência, da inovação. E hoje a Cacau Show ela está na lista aí das empresas que mais faturam no mercado, tá? Com os produtos, com a forma a gente hoje consegue enxergar os pontos de venda da Cacau Show em todos os lugares, né? Antigamente era mais no shopping, agora a gente vai no supermercado, tem, às vezes numa farmácia, do lado de fora tem um quiosque, então atingindo ali, ele fez a leitura do mercado externo, onde é que ele podia alcançar o cliente dele e foi lá com persistência e desenvolveu a empresa da família, tá certo? Dessa forma, a gente fecha esse primeiro módulo, né, que trata sobre esse perfil do empreendedor, as características, o comportamento, o que a gente precisa fazer para ter... o que pode inibir a nossa vontade de empreender, o que pode nos motivar dentro desse universo do empreendedorismo, tá certo? E aí, fica sempre a dica de a gente tentar enxergar as novas oportunidades que o mercado traz e, se tivermos uma ideia, levarmos à frente, estudarmos essa ideia, gerar, né? Mesmo sendo mais abstrata, mas encarando as situações, porque inovar nem sempre é fácil, empreender também não, mas é possível e quantos casos de sucesso a gente tem por aí no mercado. Agradeço a atenção de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!